Bom dia. Marcos 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que algum dos seus discípulos comia os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Então, onde Jesus estava, sempre tinha bastante pessoas, multidões seguindo Jesus. Dentre eles tinha os fariseus, saduceus, os mestres da lei. E muitos deles estavam ali não com boas intenções, mas sim tentando encontrar algum erro, alguma falha ou criar alguma armadilha para pegar Jesus e assim então conseguir prendê-lo, denunciá-lo. Então eles sempre estavam ali procurando alguma coisa errada. E os judeus, eles lavam as mãos antes de qualquer refeição, até para fazer um lanchezinho simples eles fazem. Mas não por questão de higiene, mas sim uma questão de tradição. Tradição dos judeus, lá não tinha que lavar, como a própria palavra nos fala, de maneira se alimenta sem lavar as mãos de forma cerimonial. Eles fazem isso. E agora alguns fariseus, alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, estavam ali seguindo Jesus, olhando e observaram isso. Que alguns dos discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de se alimentar. Versículo 4. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Então, uma série de outros costumes, são costumes judeus, né? Lavar as mãos, lavar os copos mesmo que estejam limpos, lavam novamente. São cerimoniais. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ah, não, porque o judeu faz isso, nada a ver. Não. São cerimônias, tradições deles, né? E eles agora vieram questionar Jesus. Vem cá, por que os seus discípulos não lavam as mãos, né? Não cerimonialmente, não cumprem as tradições dos antigos, não se lavar antes de se alimentar? É interessante que nós vemos que as pessoas ficam observando, não se a pessoa está cumprindo realmente, vivendo ali a palavra de Deus, mas querem coisas fúteis, que para nada vale. Eu fico observando alguns crentes, por exemplo, gostam de observar: não, mas você é crente, por que você está de bermuda? Ah, se você é crente, por que você não está de terno e gravata? Você é crente, por que o seu cabelo, as mulheres, por que seu cabelo não é grande? Por que você está de calça comprida? Né? Ah, por que você está usando uma joia? O porquê disso, o porquê daquilo? Mas só que eles estão falando não de Bíblia. Estão falando de tradições, doutrinas de igreja, doutrinas religiosas somente.
que nada tem a ver com o evangelho. A palavra de Deus em nenhum momento, por exemplo, exige ou comenta ou fala-se que a mulher não pode usar calça comprida. Mesmo porque naquela época não existia calças, as vestes que fazia lá era quase idêntica tanto para a mulher quanto para os homens. Eram as batas. E o que ocorre? A calça comprida, às vezes, fica muito mais bem vestida, às vezes, do que alguma saia ou vestido. A Bíblia não fala em nenhum momento que o homem tem que usar terno e gravata. Ela não fala em nenhum momento que o homem não pode usar Bíblia, não pode usar bermuda. São preceitos de homens. Ah, não, aquele pastor ali, não confio nele, não, ele anda de bermuda, de chinelo. Aquela irmãzinha ali fala que é irmã, mas ela tá lá de calça comprida, de blusa. E aí? Não estamos falando de religião, não. Nós temos que falar do Evangelho de Jesus Cristo. É muito fácil nós criarmos normas e queríamos impor essas normas às pessoas, falando que é o Evangelho, que é de Jesus, que é de Deus, sendo que não é nada. Nós temos que vir para o Evangelho. Há liberdade no Evangelho. Há liberdade em Cristo, em Jesus. Mas nós devemos ver, entender. O fundamental é praticar a palavra de Deus, não praticar doutrinas de homens. Versículo 6. Aqui que Jesus responde. Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus já respondeu, então já chamando eles de hipócritas. Olha bem, Jesus falou, olha bem, ainda bem, Isaías profetizou a respeito de vocês, falou bem o profeta Isaías. Está lá, eu creio que é Isaías 33 que fala exatamente sobre isso. Isso é a respeito de vós, hipócritas. Ou seja, falam uma coisa, mas não fazem. Né? Falsos. É isso que Jesus está chamando eles. E as pessoas devem temer, não. Jesus era amor, ele só pregava com amor, falava assim, não. Jesus era direto. Jesus não alisava, não. Ele pregava o evangelho. Ele pregava a palavra, o evangelho dele. Né? E você vê que várias vezes ele chamava hipócritas, né? E aqui ele disse, chamou ele de a resposta para esse sal do seu mestre da lei, foi Jesus dizendo. Falou, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, ô hipócritas. Pois assim está escrito lá Isaías, o livro de Isaías, eu creio que é no capítulo 33. Este povo, lá está escrito assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenação humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições de homens. O que Jesus quer dizer então com isso? Está dizendo, Isaías diz exatamente isso. Que esse povo honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É o que nós mais vemos. As pessoas falaram, eu amo Jesus. Eu adoro Jesus. Deus é maravilhoso. Mas o coração está longe. Só adoram de boca. Se não fosse assim, não vivia no pecado, não praticava o pecado, não vivia na rebeldia. Se fosse assim, vivia na palavra de Deus e não buscando tradições ou doutrinas humanas.
Ah, não, tem que ser assim. Tem que ser assado. Sendo que não está na palavra de Deus, não está no Evangelho. E para mim, o que não está no Evangelho, para mim, inexiste. O povo fala, honra com os lábios, com a boca eles falam que me amam, cantam, falam um monte de coisa, mas o coração está longe de mim. E ainda continuo dizendo, é em vão, à toa, sem nada, eles me adoram. Uma adoração tola, falsa, que não vai a lugar nenhum. Uma falsa adoração. Pois as doutrinas que ensina não passam de ordenação humana. Os ensinamentos não passam de ordenação humana. E são tantas os ensinamentos, as doutrinas humanas que nós vemos hoje nos templos. Tantas. Ah, não, o povo, os crentes criticam. Ah, não, sua igreja não tem campanha? Tá errado. E campanha o que é? Doutrinas humanas, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, não, os desafios, a vigília que tem que ser feita assim, dia X, são ordenação humanas. Então, eles criam uma série de coisas e querem dar a entender que é do Senhor. Pregadores ficam ensinando a ordenação humana. Por exemplo, hoje a maioria das igrejas devem estar pregando o Evangelho, estão dando ensinamentos de autoajuda. Exatamente, é ensinamento de autoajuda, para levantar ali o astral das pessoas. Muitas igrejas aí, muitos templos, as pessoas estão na igreja, aquela palavra de autoajuda traz euforia, traz tudo. O cara coloca o pé na porta da igreja para fora, chama um chofre, mas cadê? Né? A igreja está naquela, não, Deus está te dando, recebe, levanta a mão, abre a mão, recebe, toma posse, faz isso, faz aquilo. Mas eu não vejo isso no Evangelho. Eu não vejo isso na Bíblia. Doutrinas e ensinamento de homens. Nós temos que voltar para cá. Nós temos que voltar para o Evangelho. São doutrinas e ensinamentos de homens. Adoração falsa. Jesus chama o povo de hipócrita. Essa é adoração falsa, não é verdadeira. E assim abandonais o mandamento de Deus. Com isso abandona a ordenança de Deus, o mandamento de Deus. Apegando-vos às tradições de homens. Quantas pessoas nós encontramos pelo mundo, pela fora aí, que nós sabemos exatamente são nada mais, nada menos do que religiosas. Desapegam-se às tradições. Ah, na igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, tem que agir dessa ou daquela maneira. A maioria das igrejas entende, por exemplo, que tem que ter o culto da libertação na sexta-feira. Ou seja, o único dia que você pode expulsar demônio é na sexta. De sábado a quinta-feira não expulsa demônios. O demônio fica lá, deixa para fazer o culto de libertação na sexta. São tradições, coisas humanas. Nós temos que observar tudo que está acontecendo nos templos, o que nós estamos fazendo, se é o Evangelho de Jesus Cristo, se está de acordo com a palavra dele, se é uma ordenança dele, porque senão vamos sair fora. Porque nós abandonamos o mandamento de Deus, nós abandonamos a palavra dele e nos apegamos às tradições e costumes humanos. Versículo 9. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. Negligencia, abandona mesmo
usam o mandamento de Deus e vivem tradições. E vivem doutrinas de homem, doutrina de templo, de igreja, de denominações. Eu acho interessante as pessoas chegarem, não, na minha igreja não acontece isso, na minha igreja não pode fazer isso. Não interessa o que na igreja pode ou não pode, interessa o que o evangelho diz. O que o evangelho está falando? O que ele diz que nós podemos ou não fazer? Quais são as nossas obrigações, nossos deveres? Temos que saber. Porque hoje eu vejo as pessoas fazendo uma série de coisas. Tradições, doutrinas de homens. Eu fico observando pastores, pregadores. Não vamos fazer. Agora é a quarta do jejum, é isso e aquilo. E não é assim que funciona. Jesus, o nosso mestre, nos disse: quando nós fizermos jejum, não temos que falar nada com ninguém, não. Ninguém tem que saber que nós estamos fazendo jejum, não. O contrário, lavarmos o nosso rosto para não demonstrar que estamos abatidos nem nada. Aí as pessoas falam: não, hoje é porque eu estou em jejum, é aquilo, é isso. São coisas de homens. Vão vir para o evangelho, não vão abandonar os mandamentos de Deus, não. Versículo 10. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e tua mãe. E mais, quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe será condenado à pena de morte. Jesus está citando a lei de Moisés. Olha, vocês estão falando isso aqui, mas a lei de Moisés diz que mandamento que devia honrar pai e mãe. E aquele que condenasse ou amaldiçoasse pai e mãe seria condenado à morte. Versículo 11. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vos desobrigais o dever de prestar qualquer ajuda que seu pai ou sua mãe necessite. Porque as pessoas, os avarentos, miseráveis, para não socorrer os seus pais, os bens que eles tinham, por exemplo, os pais eram pobres, e eles conseguiram alguma coisa. Então o que ele fazia? Ele falou: olha, tudo que eu tenho é corbã, ou seja, é oferta dedicada a Deus. Por esse motivo, ele já não estava mais obrigado a ajudar o seu pai, socorrer seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa. Não é corbã. Ou seja, só ele podia desfrutar. Conclusão, ele está invalidando no mandamento. Se a obrigação do filho honrar pai e mãe, que muitas das pessoas interpretam esse versículo de maneira errada, porque honrar pai e mãe se seus pais estiverem velhos ou não, e precisarem de ajuda, qualquer coisa, é nossa obrigação, não é favor, é ajudar, socorrer, prestigiar. Meu pai está precisando, eu vou fazer o possível para ajudar. Mas isto não quer dizer, por exemplo, que eu sou cristão, os meus pais não são, e eles dizem que eu não posso fazer assim, está errado. Não, você não tem que obedecer os seus pais nesse sentido. A palavra honrar pai e mãe não está dizendo para você obedecer ele acima de qualquer coisa. Primeiro você vai honrar seu pai e sua mãe, porque Cristo mandou. Se Cristo mandou, sua primeira você está acatando em primeiro lugar Jesus, né? Então você vai ouvir seu pai, você vai ouvir sua mãe, se o que eles estiverem falando estiver de acordo com a palavra de Deus. Não, se não estão, não vai obedecer, né? Não, meu pai é espírito, ele quer que eu vou para o centro espírita. Claro que não vou. Eu não vou. Ele quer que eu vou adorar uma imagem. Não, não vou. Ele quer que eu me divorcie e case novo. Eu não vou.
Não importa, vamos fazer o que é certo, que aquilo está na palavra de Deus. Ah, mas eles estão necessitados, estão passando dificuldade, não tem, eu vou ajudar. Eu vou colocar eles não vou manter, se eu tiver que sustentá-los sozinho, eu vou fazer. Ah, pastor, então nessa situação, eu tenho que trazer o meu pai hoje e colocar aqui dentro da minha casa. Eu entendo que você é casado, você é casada. Você trazer o seu pai ou sua mãe, por mais que ele está necessitando, para morar com você, não é o correto. Você vai acabar trazendo problema na sua família, você vai acabar gerando confusão, discussão, até mesmo separação. Correto é você dar um jeito de colocar numa casa, mantê-lo, né? Tem condição, manter, sustentar, ter irmãos, reúne-se, manter, sustenta, ou caso contrário, coloca numa casa de repouso, ao contrário das pessoas que criticam muito a casa de repouso, mas na verdade as casas de repouso são melhores do que deixar ele sozinho morando só. Até como enfermeira. Por qual motivo? Porque na casa de repouso ele vai ter pessoas aproximadamente da mesma faixa etária, da mesma idade, para ele conversarem, para eles dialogarem, para eles conviverem. Tá? Ah, não, colocou na casa de repouso é maldade, ao contrário, é bondade. Coloca lá porque ele vai ter uma convivência com pessoas iguais a ele, na mesma faixa etária, com os mesmos problemas. Ele tem muito mais vida lá do que você, mesmo que você deixe ele morando sozinho, coloque, se tiver condição, um cuidador, um enfermeiro, não sei. Mas é muito melhor. Então nós temos que saber o que é honrar pai e mãe. Né? É isso que eu estou falando. Então não podemos misturar as coisas. Mas muito bem, voltando ao assunto aqui, é quando Jesus está mostrando para ele que o mandamento mandava honrar pai e mãe. Só que eles eram avarentos. Falava, não, tudo que eu tenho é corbã, é oferta dedicada a Deus. Eu não posso ajudar com nada. Então, quando falam suvina, pão duro, mão de vaca, eles guardavam aquilo só para eles. Estavam descumprindo a lei de Deus. Não estavam cumprindo a palavra de Deus. Aí diziam que era obediente. Isso dava um jeito de driblar, de enganar, de negligenciar a palavra de Deus. Assim conseguis, versículo 13, assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição, por vós próprios tendo transmitido, e desta mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Então, vários outros assuntos, assim como esse também, eles desabrigavam-se, eles se afastavam da lei de Deus em prol de uma tradição, em prol de um costume humano, em prol de algo humano, e afastando daquilo que é divino, aquilo que é de Deus, que era a palavra de Deus. Versículo 14. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que entrando nela possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Ele vai explicar mais à frente. Nós vamos explicar. Mas o que acontece? Tem ainda algumas religiões que dizem assim, não pode comer isto. Não pode comer carne de porco. Não pode... Deus condena. A Bíblia não diz isso, não. No passado, quando o povo saiu do Egito, Deus deu uma série de determinações de animais que poderiam comer ou não. Mas naquela época foi porque o povo estava no deserto, estava no sol escaldante, estava ali naquela situação. Então, determinadas comidas, coisas comecei a fazer mal. Então, foi para proteção do povo naquela época. O povo não tinha nem conhecimento, ia comer qualquer coisa. Por isso que
Mas no Evangelho de Jesus Cristo, tu pode comer qualquer que seja animal. Qualquer que seja comida. A única coisa que nos é proibido é o sangue de animais. Ou seja, eu gostava muito de chouriço. Chouriço é feito com sangue, então não pode comer. Aqui em Minas nós temos um negócio lá, uma galinha feita com sangue. Também não pode comer. Entendeu? Mas fora isso, tudo pode comer. Ah, pastor, eu matei uma cobra e comi. Gostou? O problema é seu, glória a Deus. Comi um rato. O que ele está falando assim, isto que nós comemos, o que nós comemos não nos faz mal. Não nos faz mal espiritualmente falando. Eu não estou pecando comendo qualquer comida. A menos que eu esteja comendo uma comida que eu sei que é sacrificada a ídolos. O que é proibido? Sangue e comida sacrificada a ídolos. Eu sei que essa comida aqui foi oferecida, sacrificada, por exemplo, lá o Santo Antônio, São João, Aparecidinha, ou qualquer coisa. Eu vou comer, eu estou errando. Eu estou pecando. Vou pegar um cara de bala lá pro tal do Cosme e Damião lá e dar para meus filhos. Não, estou pecando. Comida oferecida a ídolos, tá errado. Tem um jantar ali no centro espírita ali, e a comida que veio de lá trouxe uma água, trouxe... Não, nós não podemos. Sangue não, mas o restante qualquer coisa. Que nós comer vai ter um fim. Vamos no vaso e vamos jogar fora, acabou. Agora, o que sai, o que nós falamos, isso causa mal. Isso faz mal. Nossa boca fala em morte, faz intriga, fala palavrões, fala imoralidades, faz uma série de coisas. Isso faz mal. Agora que entra, não. É isso que Jesus está dizendo. Então, após haver deixado, versículo 17, deixar a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhe declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Falou, vem cá, você não percebeu que nada torna impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Com esta afirmação, Jesus proclamou puro todos os alimentos. Que nós vamos ver mais à frente, que exceto o sangue de animais é comer oferecido aí. O restante pode comer tudo. Pastor, lá no Oriente, na Índia, no Japão, sei lá, o povo come escorpião. Glória a Deus, eles comem, eles gostam. Eu não como, porque eu não gosto. Talvez se eu tiver com fome, eu como. Eles comem barata, e daí? Comem formiga. Como quiser. Isso não faz mal. Não é pecado. Pastor, lá na China, lá eles matam os cachorros e comem. É pecado? Não, não é pecado, não. Não é. Pode comer o cachorrinho à vontade. Espiritualmente não faz nenhum... Não tem nada de pecado. E disse mais, versículo 20. O que sai do ser humano é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses malos procedem do interior e contamina a pessoa humana e a torna impura. É o que sai da nossa boca. Nossos pensamentos, nós pensamos maldade, nós fizemos, isso se torna impuro. Não é porque eu comi qualquer coisa que torna impuro, não. Diante do Senhor, não. Mas tem uma série de religiões que guardam as tradições aí. Não como isso, não pode comer isso.
Agora o pessoal católico, pelo menos, ou os que se dizem católicos, não, na quaresma não come carne. Não pode comer isso. Quem disse isso? Quem inventou? São tradições humanas. São doutrinas humanas. Não existe essa proibição de Semana Santa, ou Sexta-feira Santa, não poder comer isso, comer aquilo, não. Não comer carne, não. Não tem nada disso. Pode comer e comer à vontade. Não é isso que faz mal. Faz mal o que nós falamos. Nós temos que verificar se nós estamos seguindo a palavra de Deus, se nós estamos praticando a palavra de Deus ou praticando uma doutrina qualquer. É isso que nós temos que observar. Nós lemos hoje o livro de Marcos, capítulo 7, até o versículo 23. As dúvidas, qualquer coisa, nós esclarecemos na Bíblia, na palavra. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.